Saúde a todos com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, nós vamos orar para darmos início. A nossa irmã Mara está enferma, nós vamos orar por ela, pela saúde dela e por tantos que estão enfermos, Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigada por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Que o Senhor venha nos dando sabedoria, venha nos dando saúde, Senhor, fazendo assim a tua vontade. Abençoa aqueles que estão enfermos, Pai, que não vão poder estar aqui, ó Deus. Vá visitando cada um, visita a irmã Mara, dê saúde a ela, Senhor. Visita a sua filha, Pai. Toma em tuas mãos, Senhor, e faz a tua vontade. Ó Deus, fica conosco nesta noite. Fica na direção deste culto, Pai amado. Faz a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar o hino 449 do nosso cantor cristão. Ousados proclamai. Quem trouxe seu cantor cristão vai acompanhando enquanto liga ali o data show. Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras, o amor do eterno Pai, que para salvar rebelde seu Filho ofereceu, o qual sofreu a morte para resgatar o réu. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao avô, por Cristo e o reino seu lutai. Oh, nada de desculpas, obreiros de Jesus, eis o inimigo afoito, quer derrubar a cruz. Jesus, porém, garante vencer ao seu poder, se firmes persistirmos na senda do dever. Oh, crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Oh, crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao avô, por Cristo e o reino seu lutai. A luta, pois, ó crentes, por Cristo Redentor, seu estandarte erguendo do eterno e imenso amor, as trevas combatendo o vício, a corrupção, pregando as boas novas de luz e salvação. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao avô, por Cristo
Vamos cantar o 456, o estandarte. Quatrocentos e 56. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória a ti pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Iremos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 100. Salmos 100.
o título da leitura: Salmo para ação de graças. Nos diz assim a palavra: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Iremos ouvir o ministério feminino e logo após o ministério infantil. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queremos deixar nessa noite o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Amém. Dá pra ficar longe de você, sem ti não posso viver, sem ti não posso alcançar, não posso conquistar. Se estiver na direção, tudo eu conseguirei, com autoridade falarei, o mar vai se acalmar. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Não dá pra vencer sem o seu poder. Quero estar diante do altar, pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar, pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Posso te sentir. Não dá pra ficar longe de você, sem ti não posso viver,
Sem ti não posso alcançar, não posso conquistar. Se estiver na direção, tudo eu conseguirei. Com autoridade falarei, o mar vai se acalmar. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Deus, estou aqui, posso te sentir. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando e agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Ministério Infantil. E logo após o Ministério de Louvor. Vamos ouvir o Ministério de Louvor, amém? Logo após o pastor. Antes do Ministério de Louvor se aproximar, queremos apresentar nossa irmã Irene, que está nos visitando nesta noite. Como é que a igreja diz? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convidamos os irmãos para ficar de pé, para juntos continuarmos adorando ao nosso Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Se prostra aos teus pés, tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés, pra sempre governarás. Santo Deus, quebra o vazio de alabança.
tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, eu um vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, eu um vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quero um vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quero um vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Jesus. Ah, Jesus. Aleluia. Tu és o Deus, Senhor, que sabe nos maravilhar. E nesta noite, Senhor, nesta noite nós quebramos o nosso vaso. Nesta noite, Senhor, nós viemos aqui entregar o nosso melhor. Entregar, Senhor, aquilo que nós temos, Senhor, entregar o nosso coração. Entregar a nossa adoração, entregar o nosso louvor, entregar o nosso culto, Senhor. Porque Tu és o Deus que sabe nos maravilhar. E palavra alguma, Senhor, pode expressar. Palavra alguma, Senhor, pode expressar, Senhor, a alegria que temos de estar em Tua presença. E nós Te louvamos, nós Te glorificamos, porque a Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Senhor.
porque nós reconhecemos que só Tu és digno. Só Tu és digno de todo louvor, só Tu és digno de toda adoração, só Tu és digno de toda exaltação, Senhor. Só Tu és digno, só Tu és digno. Só Tu és digno, Cordeiro de Deus. Só Tu és digno, só Tu és digno, Senhor. Só Tu és santo, 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 santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo, santo, santo. Nós Te louvamos, Senhor, e declaramos que não há outro Deus. Não há outro Deus além de Ti, ó Pai, não há outro Deus. Não há outro Deus que mereça a nossa adoração, não há outro Deus que mereça ser celebrado, que mereça ser exaltado, que mereça ser adorado. Não há outro Deus, Senhor, que mereça um altar de adoração, Pai. Não há, não há, não há. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, Senhor, rendendo os nossos corações, falhos que somos. Falhos que somos, nós reconhecemos. Nós reconhecemos, Senhor, que somos pecadores. Nós reconhecemos que erramos. Nós reconhecemos, Senhor, que merecemos, que precisamos, na verdade, do Teu perdão. Mas, Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. E recebe o nosso louvor como um cheiro suave em Tuas narinas, Senhor. Porque só Tu és adorado nesta noite. Só Tu és exaltado. Só Tu és exaltado, Senhor, nesta noite. Só Tu és adorado e exaltado. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao Teu santo nome, Jesus. Nós Te louvamos, nós Te adoramos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome. Louvado seja o Teu santo nome para todo sempre, Senhor. Exaltado. Exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Aleluia. A igreja pode aplaudir o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. A igreja pode sentar. E a palavra está com o pastor Alessandro. Paz do Senhor Jesus a todos. Nós louvamos a Deus por estarmos mais uma vez juntos adorando o Seu santo nome. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 9 a 14. Mateus, capítulo 12, versículos 9 a 14.
nos diz a palavra do Senhor. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e retirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Nós estamos alegres por estar na casa do Senhor. Graças a Deus por cada momento de celebração, de adoração ao nome santo do nosso Deus. A nossa irmã Mara está doente e ela dirigiria o culto hoje. Então oremos pela vida e saúde da nossa irmã Mara, de Gabi, que também passou mal essa semana no trabalho. Oremos pela nossa irmã Estefânia, que foi para o hospital com dor com relação àquela inflamação do joelho que ela sofre tanto. Então oremos também para que o Senhor a restaure em nome de Jesus. Mas estamos alegres porque Deus também já fez maravilhas. Nosso irmão Eduardo, como orávamos a semana passada, já passou por cirurgia, já teve alta, está se recuperando. Então oremos para que o Senhor ajude nessa sua recuperação, em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Pai, nós te louvamos e nós te damos graças, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, por cada cuidado diário que o Senhor tem a nosso respeito e dos nossos. Te agradecemos por estar aqui nessa noite. Te agradecemos pela palavra a qual acabamos de ler e já rogamos tua graça, tua misericórdia, para que, ó Deus, nada nos distraia e a gente possa compreender o que o Senhor tem a nos comunicar nessa noite, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pela vida da nossa irmã, Senhor Amara, que o Senhor seja com ela, com Gabi, que o Senhor restaure a saúde das suas filhas, assim como com a irmã Estefânia, Senhor, ser com ela, em nome de Jesus, que ela se livre daquelas dores, que o Senhor restaure a saúde dela, Senhor. Te agradecemos pela cirurgia, nosso irmão Eduardo, que já muitos que esperava, mas o Senhor providenciou para essa semana passada e continua, Senhor, com ele, ajudando, sendo com ele nessa sua recuperação. Nós oramos, ó Deus, por tantos outros que estão enfermos, onde quer que estejam, em casa ou aqui nessa noite, que o Senhor possa tocar com o seu poder, sarando da enfermidade. Nós oramos a Ti, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele registra um fato que acontece logo depois que Jesus passou por uma plantação, por uma lavoura, e os seus discípulos estavam com fome, e eles colheram algumas espigas ali para comer. Era sábado, e aí é claro que o
os fariseus começaram a observar e a querer acusar Jesus, porque os seus discípulos se alimentaram de espigas no sábado. Agora, Jesus sai daquele lugar e se dirige para a sinagoga dele, justamente para esse ambiente sagrado dos judeus. E quando Jesus chega ali, tem um homem com uma das mãos atrofiada. Algumas versões dizem que ele tinha a mão mirrada ou a mão ressequida. O certo é que ele tinha uma mão com limitações, uma mão defeituosa. E aí, sem que Jesus falasse nada, perguntam a ele. E quem faz essa pergunta para eles? Esses mesmos que estavam tentando acusá-lo de ter permitido que os seus discípulos passassem numa lavoura e colhessem espigas para matar a fome no sábado. Então, esses mesmos, procurando um motivo para acusar Jesus, perguntam a ele se é permitido curar no sábado. Imagina, Jesus nem falou que ia curar ninguém, Jesus não havia dito nada ainda, mas eles se antecipam para perguntar a Jesus, porque eles procuram motivo para acusar Jesus, para condenar Jesus de quê? De que Jesus está quebrando a lei. E se Jesus quebra a lei de Deus, então Jesus não é filho de Deus. Eles querem, de toda forma, trazer uma imagem negativa sobre Jesus e fazer ele ser reprovado pelas pessoas, pela população, pela comunidade. Pois bem, quando eles perguntam a Jesus se é permitido curar no sábado, Jesus lhes responde dizendo, fazendo uma outra pergunta: qual de vocês, tendo uma ovelha e ela cair no buraco, ela cair no abismo, seja no sábado, você não irá lá pegá-la e tirá-la de lá? Lógico que todos eles concordariam que quem tem uma ovelha e ela caísse num abismo, não importa qual seja o dia, não importa se é no sábado, ela pode ser resgatada, ela pode ser retirada de lá. O que esses homens imaginam para acusar Jesus, o que eles tramam, o que eles idealizam, o que passa na mentalidade deles para acusar o Mestre, o nosso Senhor Jesus, acaba, como consequência, trazendo para nós lições maravilhosas do favor de Deus para nossas vidas. O homem tem a mão atrofiada. A mão é a parte do nosso corpo que nós tomamos, nos apropriamos das coisas. É com a mão que nós alcançamos coisas, é com a mão que nós pegamos, é com a mão que nós seguramos, é com a mão que nós retemos coisas na nossa vida. Então, a mão está para nós, no mundo físico, assim como a fé no mundo espiritual. Por quê? Porque é com ela, é com a fé que a gente recebe a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que nós somos salvos por meio da fé. Então é pela fé que o homem é salvo. Se nós não crermos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Outro texto diz que o justo viverá da fé. E diz mais assim: e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, é pela fé que se recebe salvação. Um dia você creu, um dia você acordou, o Espírito Santo moveu o teu coração, o teu entendimento para você crer, e pela fé você
recebe a salvação que vem de Deus. Agora também é pela fé que nós recebemos promessas, que nós nos apropriamos das promessas. E em Romanos, no capítulo 4, diz que é por fé que a gente alcança as promessas, é por fé que a gente vive as promessas. Muita gente não vive as promessas de Deus na sua vida, porque não anda na fé, porque desiste da fé, desanima, desiste na caminhada. Em Atos capítulo 14 também, nós entendemos que é pela fé que a gente alcança a cura. Somos curados também pela fé. Quantas pessoas, é claro, nós precisamos de médicos, e a Bíblia diz que os doentes precisam de médico, e Deus deu a eles sabedoria para isso. Mas nós vemos durante a vida da nossa caminhada com Deus, quantos milagres que o Senhor fez, quantas pessoas que receberam curas através da fé, creram, oraram, buscaram, intercederam e por fé receberam a ação de Deus que interveio e curou as suas enfermidades. O pastor Edinaldo Paixão é o pastor da igreja pentecostal lá em Amaragi, a igreja que meus pais congregam, é a igreja que eu comecei na fé. O pastor Edinaldo Paixão tinha uma dor de cabeça com tem um nomezinho lá que é o diagnóstico médico com relação a esse nome, pega a cefaleia, que é dor na cabeça. Era crônica, há não sei quantos anos, irmãos, mais de 40 anos, o homem sofrendo assim. Minha mãe, eu lembro que quando ele assumiu a igreja em Amaragi, quase vários domingos, minha mãe dizia assim, depois do culto, a gente conversando, minha mãe dizia assim: pastor, hoje não foi para a igreja não, é aquela dor de cabeça que ele tem. Minha mãe não sabia dizer o nome, mas sempre dizia, uma dor de cabeça que ele tem crônica. Faz alguns, não sei quanto tempo aí, alguns meses, alguns dias mesmo, não sei, umas semanas, ele estava lá na igreja e ele estava com a dor de cabeça insuportável, quase sem conseguir continuar no culto. Eu tenho um professor, pastor presidente, é o presidente do seminário lá do IPSEP, pastor Edson Urbano. Ele tem esse problema seríssimo. Perdemos aulas assim, semanas e semanas, porque ele não conseguia ir para o seminário da aula. E o pastor estava lá, a Amaragi, o pastor Edinaldo estava no culto e não estava suportando de toda a cabeça. E ele disse que ficou lá sentado e fez uma oração a Deus. Ele disse: Senhor, eu já pedi muitas vezes. Eu sei que o Senhor não é obrigado a fazer o que eu peço. Eu sei que o Senhor é poderoso para me curar. E eu sei que o Senhor faz o que o Senhor quer. Mas eu não aguento mais não. Eu não aguento mais. Se o Senhor não vai me curar, eu estou satisfeito. Agora me tire, que eu não aguento essa dor. E ele lá sentado disse isso. Aí chamou o presbítero Isaías do lado dele. Presbítero, vem aqui fora. E foi lá fora. E foi no banheiro lá da igreja. Chegou lá e ele disse: eu fiz um pacto com Deus agora. Ou ele me cura, ou ele me mata, porque eu não aguento viver não. O que eu estou sentindo aqui eu não aguento mais. O Senhor ora por mim, para Deus me curar. E o presbítero Isaías orou por ele lá. Ele disse que naquela hora foi instantâneo. O Senhor sarou, tirou a dor, e ele nunca mais sofreu aquela dor na cabeça. Nós temos um Senhor que pela fé, Ele também ouve a nossa oração e cura as nossas enfermidades. O problema é que nós estamos muitas vezes focados com tantas outras coisas, distraídos com tantas outras coisas e apegados a tantas outras coisas que esquecemos que temos um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que pode tudo. A gente às vezes é cheio de argumentos, de desculpas.
cheios de rancor, de mágoas, ressentimentos. E não queremos nos humilhar pela fé diante de um Deus soberano que pode curar qualquer enfermidade. E o pastor está lá. Eu estava com ele no sábado passado e ele disse assim para mim, ele disse, Deus faz milagre ainda. Deus faz milagre. Então, é pela fé que nós alcançamos curas também. É pela fé que atos poderosos, atos maravilhosos são feitos por servos de Deus, irmãos. Se você ler o livro, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, você vai ver lá o relato de pessoas que fizeram coisas extraordinárias por sua fé. E para que você e eu, para que a gente não fique aqui dizendo assim, mas a gente, quem é a gente? Lá está quem? Está Abraão, né? Mas lá está quem? Lá está, o texto diz assim, a prostituta Raabe está lá também. No mesmo rol, na mesma epístola, no mesmo capítulo daqueles que pela fé ousaram e fizeram coisas extraordinárias. Como foi que Raabe agiu? Raabe agiu contra todos, contra a sua nação, que era inimiga do povo de Deus. E quando o povo de Deus, quando foram mandando os espias para Jericó, para olhar a cidade, para ver como é que ia ser para conquistar aquela cidade. E quando os espias chegaram lá, que alguém na cidade de repente percebeu, tem alguém aqui, tem estranho na cidade. Raabe só fez o seguinte, eu vou proteger esses homens. E protegeu eles em sua casa, escondeu eles, levou eles para um porão, para um quarto lá, e escondeu eles lá. E a Bíblia diz que pela sua fé, ela não somente ela foi salva, porque Jericó foi destruída. E eu não sei se você lembra, como foi que Jericó, como foi que aconteceu a destruição de Jericó? Alguém lembra como foi? O que é lembrado de Jericó para o desastre de Jericó? Foi o quê? Os muros, não foi isso? Os muros desabaram, os muros ruíram, muros de proporção enormes, muros de espessura, não é assim não, era larguíssimas. E esses muros caíram. Agora você quer ver uma coisa? Pela fé, Raabe foi ousada e pensou, e disse mais assim para os espias que foram enviados, os judeus, os hebreus que estavam lá, volte e diga a quem enviou vocês, que vocês vão conquistar essa terra, porque ninguém ouviu falar de um Deus como o Deus de vocês, o Deus que tem o poder que o Deus de vocês tem. E pode ficar certo, e digam a eles que aqui dentro de Jericó está todo mundo tremendo com medo de vocês, com medo do Deus de vocês, pensando como é que vai ser quando vocês chegarem na nossa cidade. Os espias chegaram, ela tinha guardado, os homens da cidade vieram procurar quem era que estava naquela casa dela, ela tinha guardado os espias em um quarto, e apenas pediu a eles que lembrassem dela quando Jericó fosse destruída. A casa dela ficava, sabe onde? O texto diz que a casa dela ficou era sobre o muro de Jericó. Já pensou? A casa dela era sobre o muro. E o que foi que caiu em Jericó? O muro de Jericó. Mas já havia um pacto. Por fé, ela salvou a sua casa, a sua família, os seus pais. A casa dela foi poupada. Os muros caíram, mas a casa dela não. Deus é Deus que também usa pessoas pela fé para fazer coisas maravilhosas. Então, irmãos, nós conhecemos um Deus, servimos ao Deus, dizemos que Ele é nosso dono, que nós o amamos, que Ele é quem manda na nossa vida
e muitas vezes a gente se torna instrumento da maldade para semear intrigas, semear coisas erradas, ao invés de ser instrumento de Deus para semear maravilhas nessa terra, para semear coisa maravilhosa de Deus nesse mundo. Às vezes a nossa família, que deveria estar amparada pela presença de Deus através da nossa boca, dos nossos lábios, do que falamos, de uma cobertura de oração, está desamparada, porque a nossa boca, em vez de abençoar, amaldiçoa, porque a nossa vida, em vez de honrar a Deus, desonra-o, porque não obedecemos às vezes a sua palavra. E sabe o que acontece? É que muitas vezes, para justificar a falência da nossa vida, a gente fica buscando quem é pessoas erradas na igreja. A gente às vezes quer quem é errado é irmão, porque irmão fulano não era para estar fazendo, porque irmão Betrano não era para estar dirigindo, porque irmão tal não era para estar pregando. Ao invés da gente semear sementes do bem e ver a mão de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos, derramando, esparramando prodígios e maravilhas, a gente se torna instrumento da maldade muitas vezes. Nós podemos, pela fé, realizar feitos poderosos. Mas nós podemos também, pela fé, viver alegria e vitória. É pela fé que nós vivemos a alegria do Senhor. É pela fé que nós temos uma vida vitoriosa. Deus nos chamou, Deus nos vocacionou, Deus nos convocou para uma vida de conquistas, para uma vida de vitória. Que a gente possa olhar e encarar isso no nosso Deus, o Deus que estendeu a sua mão sobre nós, o Deus que entrou na nossa vida, o Deus que nos cobre com poder, para que a gente tenha uma vida de vitória pela fé. Gente vai ter para desanimar, não vai faltar. Enviado do diabo para dizer que a gente não vai vencer, não vai faltar. Para servir a Deus, no momento em que você se decide servir ao Senhor, a sua própria família se torna muitas vezes o seu primeiro obstáculo. Tem gente dizendo que a gente não precisa estar na igreja todo dia, a gente não precisa estar nos cultos, porque a gente é leso, está dando dinheiro para a igreja, para o pastor, e é uma série de coisas que a gente vai ouvir, e muitas vezes, ao invés de ouvirmos a voz da palavra de Deus, que nos convoca a viver uma vida de alegria e de vitória, a gente às vezes anda cabisbaixo, como se fôssemos falidos e derrotados. Paulo diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Não é vencedor, é mais do que vencedores em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz. Então, pensando nisso, assim como para o mundo físico está a mão, a fé está para o nosso mundo espiritual, para o nosso caminhar espiritual, para a nossa vida cristã. Vamos pensar, esse homem, ele está dentro de um templo, ele está dentro de uma sinagoga, ele está no lugar de oração, ele está, vamos dizer assim, na casa do Pai, na casa do Senhor, mas ele tem uma mão atrofiada. E aí, se a fé está para o mundo espiritual, assim como a mão está para o mundo físico, pensemos, a fé atrofiada pode trazer algumas consequências ou algumas características. Se uma pessoa com a mão atrofiada, ela não consegue pegar as coisas, ela não consegue alcançar objetos, ela não consegue sustentar, ela não consegue reter, ela não consegue ter domínio, ela não consegue segurar nada. Então, ela não consegue abrir as mãos para receber algo de uma pessoa. Assim, a fé para nós, ou a fé atrofiada, ou uma fé ressequida em nós, ela está como que uma mão
que não se abre, que não pode se abrir para receber as coisas de Deus, para receber as bênçãos de Deus. Irmãos, nós já falamos aqui várias vezes, Deus é a fonte das bênçãos. Não muito longe, porque nós já tivemos aqui vários cultos em ações de graças. Glórias a Deus por isso. Mas o último culto que nós tivemos aqui de ações de graças foi o culto que a nossa irmã Cleide ofereceu aqui diante do altar do Senhor. Em uma noite só, em uma viagem só, em uma saída de casa para o internamento, para uma emergência ou para um internato no hospital. Nesse trajeto e até um momento que estava lá, nós ouvimos aqui nos testemunhos que as experiências foram de Deus derramando bênçãos na estrada, no caminho e lá no hospital, sobre a vida da filha da irmã Cleide, sobre a vida dela. A não ser que a gente estava aqui e não ouviu o que foi dado de testemunho aqui. Mas se nós ouvimos bem o testemunho, nós vimos que a mão de Deus esparramou bênçãos sobre a vida da irmã Cleide. E nós falamos, nosso Deus é um Deus que Ele é a fonte da bênção. Mas a gente às vezes está com a fé como aquele homem com a mão ressequida, não consegue receber as bênçãos de Deus. É bênçãos de Deus se esparramando e a gente com a mão atrofiada, com a fé atrofiada, não conseguindo receber bênção nenhuma da parte de Deus na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, para que nessa noite, aqui nesse culto, a gente possa pela fé estar dizendo para o Papai do céu: Papai, o Senhor tem bênçãos, eu tenho fé, eu tomo posse da bênção na minha vida, eu recebo bênção na minha família, eu recebo bênção na minha casa, eu recebo bênçãos no meu corpo, mas eu não saio daqui sem a tua bênção essa noite. O nosso Deus é o Deus de bênçãos. Que nós possamos receber bênçãos de Deus pela fé. Irmãos, que nós tenhamos cuidado, para a gente não se acostumar a ser um crente de qualquer, assim, sem nada. Porque Deus não nos chamou para isso. Deus é o Deus da bênção. Se você está servindo a Deus, se prepare para contar das bênçãos do Senhor na sua vida. Se você está vivendo para Deus, se prepare para contar as bênçãos de Deus na sua vida. Uma outra coisa que nós não conseguimos receber, que nós não conseguiremos nos apropriar, se a nossa fé estiver atrofiada, é que com a fé retida, com a fé atrofiada, com a fé ressequida, nós não podemos, não temos como receber ou como reter as promessas de Deus na nossa vida. A gente vai ver gente contando testemunho, dizendo Deus cumpriu, e a gente vai estar sempre na igreja e nunca vai perceber, e nunca vai reter essas promessas de Deus em nós também. Espera aí, Deus fez na vida da irmã Marluce, eu estou do lado dela, eu também quero, Senhor. Eu sei que o Senhor é poderoso. O Senhor fez ali e vai fazer aqui também. O Senhor fez na vida da minha irmã, faz na minha também, Senhor. O Senhor fez na casa da minha irmã, faz na minha casa também, Senhor. Eu não estou dizendo você querer o que o outro tem, não. É promessas de Deus que temos disponíveis para nós. E a gente está abrindo mão das promessas de Deus para a nossa vida. O filho da irmã é uma bênção. Ah, meu Deus, meu filho só dá dor de cabeça. Quebre isso, repreenda isso em nome de Jesus, mude isso em nome de Jesus. Diga, os filhos da irmã são bênçãos, os meus também, eu os abençoo, eu os declaro bênçãos diante do Senhor, eu consagro por eles no altar do Senhor. Eles não oram, mas eu oro com eles. Eles não leem, mas eu leio com eles. Eles não fazem, mas eu faço com eles. Eles não querem, mas eu quero por eles.
Mas eu tenho que reter as promessas, porque elas são para a minha vida também. Elas são para a minha casa também. Elas são para os meus filhos também. Elas são para a minha família também. Mas também existem outras coisas que a gente às vezes acaba perdendo quando a fé fica atrofiada. Se perde às vezes a forma sadia de viver, uma forma saudável de viver. Porque uma mão atrofiada é uma mão deformada. E a pessoa muitas vezes, por falta de fé, ela só consegue viver deformidades na vida dela. Deformidades espirituais. Às vezes os valores são perdidos, são negligenciados, valores de Deus na vida delas. Sabe o que é? A gente não perdoar é não amar. Então a gente troca o amor pelo ódio. A gente troca abençoar e abraçar por tirar pedra muitas vezes. Deus é Deus que tem bênçãos para a nossa vida. Deus é Deus que quer usar a nossa fé de forma sadia. Que nessa noite a gente possa sair dizendo assim: Senhor, eu não quero ser cheio de deformações. Basta que o Senhor já tirou de mim, já sarou na minha vida coisas que me levavam para o inferno e o Senhor me perdoou. Me livra, Senhor, de viver essas deformações espirituais da minha vida. Eu quero viver moralmente na vida que o Senhor me chamou para viver. Eu quero viver um testemunho digno de um verdadeiro crente. Eu quero de passar as pessoas mesmo que não gostem de mim, mas não podem me acusar. Eu quero viver na cidade, no bairro, na rua, na vizinhança e na minha família. Eles podem até não querer ser crente comigo, mas eles sabem que eu sou sincero, que Deus tem tratado no meu caráter, na minha vida, das minhas qualidades. Que o Senhor nos ajude, para que a gente possa viver para a glória dEle. Você lembra que nós falamos que é pela fé que nós recebemos? Nós falamos pelo menos umas 5 coisas, lembra? Recebemos salvação, recebemos as promessas, alcançamos curas, realizamos feitos poderosos e vivemos com alegria e vitória. Pois bem, às vezes essa fé atrofiada, essa fé ressequida, que nos torna impotente para realizar grandes feitos. A gente não consegue crer naquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. Porque a gente é assim. Porque a nossa igreja é tão pequenininha. Irmã, porque a gente é assim. Não, nós temos um Deus que torna o invisível visível, o impossível impossível. Ele pode fazer o que ninguém pode fazer. Você está servindo o Deus que tem todo o poder, o Deus que é soberano. Então viva e creia nesse poder de Deus. Use a sua fé para crer no poder de Deus. Que em nome de Jesus nós possamos sair daqui dizendo hoje à noite: Senhor, eu creio no impossível. Eu creio que o invisível vai se tornar visível. O Senhor vai trazer à existência coisas que ainda não se veem. Mas Deus vai fazer coisas grandes. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, para a gente concluir, deixa eu falar uma coisa para você. Por que aquele homem precisava ser curado? Por que ele precisava ser curado? O versículo 10 diz, vamos do início, no 9. Depois de sair daquele lugar, ele dirigiu-se para a sinagoga deles. Jesus vai para a sinagoga deles, o templo deles, a casa de oração deles. Quando chega lá, havia ali um homem com uma das mãos atrofiada. Ou seja, a primeira coisa que a gente vai ver é que esse homem estava na sinagoga. Esse homem estava na congregação. Esse homem estava lá, no lugar de oração.
Deus olha para pessoas e Ele vê pessoas como ninguém vê. A gente às vezes vem para a igreja, a gente vem para o culto e nós temos nossas limitações. Às vezes a fé está ressequida mesmo, está atrofiada. E a gente vê que o desânimo está lá em cima, o nosso ânimo está lá embaixo. E a gente vem quase que com vontade de não vir. É aquela chamada, vem pela misericórdia mesmo. Ou às vezes é a crise, é a dor, é o sofrimento, é a luta que a gente está passando. E ninguém vai resolver. E a gente chega aqui e a gente pensa, ninguém vai ver o que a gente está passando. Não é isso? A irmã chega da paz do Senhor, né? Vai ser, irmã, né? A gente amém. A irmã não sabe o que a gente está enfrentando. O irmão não sabe o que a gente está passando. Tem coisas às vezes que a gente fica até com medo de pedir oração, né? Porque se pedir oração fica, ai meu Deus do céu, vai ser que a irmã vai ficar dizendo, vai ficar suspeitando o que é que a irmã está passando. Será que é no casamento da irmã? Ai meu Deus do céu, é bem o filho dela que está dando aperreando. E a gente, para não contar as coisas, às vezes fica lá sofrendo. É no trabalho? Pois bem, a gente vem, ninguém sabe. Ninguém sabe o que a gente está passando. Ninguém sabe o que está acontecendo com a gente. E ninguém pode resolver. Mas naquele dia, eu não sei quantas vezes aquele homem da mão ressequida foi aquele templo, foi aquela sinagoga. Mas naquele dia, Jesus entrou naquela sinagoga. Naquele dia, Jesus entra naquela sinagoga. Ah, irmãos, tem dias, parece que Jesus decide entrar com providências na nossa vida. Eu não sei, pode ser hoje à noite, pode ser agora, pode ser que enquanto nós estamos aqui cultuando, Ele já esteja entrando com providência na nossa vida. Enquanto alguém está querendo censurar a presença dEle, ou não está entendendo a presença dEle, Ele já está olhando para quem está precisando do milagre na sua vida. E enquanto estão dizendo, é possível, é permitido, é liberado fazer cura no sábado, Ele já está olhando para o homem e vendo no homem uma pessoa que precisa de cura, que precisa do milagre. Então, a primeira coisa é que o homem está naquele lugar. Você está no lugar certo, se você está no lugar onde a palavra de Deus está sendo derramada, creia, há a possibilidade de um milagre para a sua vida, em nome de Jesus. Porque onde Jesus está, nem mesmo os incrédulos fariseus podem impedir dele operar milagres. Então aquele homem está no lugar certo. Jesus olha para ele está na congregação, ele está no lugar de oração. Agora tem uma coisa interessante, quando pergunta a Jesus, é permitido, é certo curar alguém no sábado? Uma pessoa com a mão atrofiada, uma mão paralisada, é permitido curar essa pessoa no sábado? Aí Jesus dá uma lição maravilhosa. Jesus diz para eles assim, se vocês têm uma ovelha e ela cair num buraco, vocês vão deixá-la no buraco porque é sábado, ou vocês tiram a ovelha de lá? É claro que eles com a boca cheia vão dizer, eu vou socorrer a minha ovelhinha. Jesus está dizendo para eles, esse homem, o homem da mão ressequida, o crente com a menor fé que tem na igreja, ele vale mais do que uma ovelha, você vale mais do que um cabrito, você vale mais do que uma ovelha. Jesus está dizendo, ou seja, ele está dizendo, vocês são donos de ovelha, se a ovelha de vocês cair no buraco, vocês salvam ela? Então salvam. Eu sou dono de vidas, eu sou dono de pessoas, eu sou dono de homens, eu sou dono de almas, e eu salvo elas, e eu abençoo elas, e eu curo elas, se elas precisarem, eu faço na vida delas. Como Jesus é maravilhoso. A ovelha tem dono, o homem também tem dono. As ovelhas de vocês, fariseus, têm dono. Esse homem tem dono. Papai do céu está olhando para você dizendo, você tem um dono. Não é
a música de, não é? Você é precioso, como é o nome dele? Anderson. É Anderson Freire, né? Não é uma música de Anderson Freire, não. Porque moralmente, espiritualmente, nós estávamos perdidos, a Bíblia diz. Mas fomos criados para a glória dele, chamados para o seu rebanho. Então creia, você tem valor. Você tem valor diante de Deus. Você vale mais do que uma ovelha. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, você vale mais do que os lírios, que Ele cobre eles com as melhores e as mais belas flores. Você vale mais do que os pássaros que estão sempre vestidos, estão sempre se alimentando e não colhem, não plantam, não semeiam, e Ele cuida deles. Você vale mais do que os pássaros, você vale mais do que os lírios. O Senhor sabe de tudo que você está precisando, sabe de tudo que você está passando. Você tem valor por ser uma criatura de Deus. Você tem valor por ser uma pessoa redimida pelo Senhor. Ele redimiu você e perdoou os seus pecados. Você tem valor de redenção. Você tem valor porque Ele prometeu para você a vida eterna. Você tem valor de vida eterna. Então, enquanto a atrofia limita, enquanto a atrofia impede o agir, Jesus, depois de declarar o amor do Pai pelo homem doente, o amor do Pai por um homem esquecido, o amor do Pai por alguém abandonado, o amor do Pai por alguém perdido, Ele agora vai falar com ele, vai falar com o homem e vai dizer para ele: ei, estende a tua mão, estende a tua mão. No que isso quer dizer? O Senhor está falando: abre o teu coração, creia, abra o seu coração diante de Deus, creia. Deus quer fazer algo maravilhoso em você e por você. Deus quer usar a sua vida para ser bênção na sua família, na sua casa. Por que é tão difícil? Por que tanta gente é assim? Porque a cabeça deles não se volta para Jesus, mas a sua se volta para Jesus. Então creia, Deus vai usar a sua vida na sua família, Deus vai usar a sua vida na sua casa, Deus vai usar você. Abra o seu coração. Também implica dizer: tome posse das promessas pela palavra de Deus. Porque as promessas de Deus nos garantem salvação, as promessas de Deus nos garantem perdão, as promessas de Deus nos garantem vitória sobre o diabo, as promessas de Deus nos garantem consolo nessa caminhada. Todas as vezes que nós olhamos para as promessas de Deus, nós podemos nos consolar, porque Deus está cuidando de nós. E por fim, quando Ele diz: estende a mão, e quando nós ouvimos essa declaração do Senhor: estende a tua mão, o versículo 13 vai dizer que ela foi restaurada quando Ele a estendeu e ficou boa como a outra. O Senhor é Senhor de restauração na nossa vida. A fé é um exercício diário. Que o Senhor nos use, que o Senhor faça-nos exercitar essa fé e viver essa fé de tal maneira que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. É com a palavra de Deus e com oração que nós vamos conquistar, que nós vamos conseguir que aquilo que não é se torne como deve ser. Que em nome de Jesus nós não abramos mão, não venhamos abrir mão nessa noite de crer que o Senhor é poderoso e está dizendo: abre o teu coração. E que a gente possa receber tudo que há de Deus para a nossa vida, tudo que Deus tem disponível para a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé.
em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Mas se orares, porém, sem o teu coração, ter a fé que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares. Diga para o seu irmão mais uma vez esse coro. Quando tudo perante o Senhor estiver, quando tudo estiver diante dele e todo o teu ser e o meu Ele controlar, só então hás de dizer que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Aleluia, aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor.
Oh, nós te adoramos, porque todos nós estamos aqui nessa noite como esteve o homem com a sua mão mirrada, com a sua mão atrofiada na sinagoga. Todos nós aqui estamos, e não importa a nossa condição, estamos diante de Ti nessa noite. Estamos na Tua presença, estamos diante da Tua palavra, e diante do Teu altar, ó Deus, nós derramamos todo o nosso ser, toda a nossa vida. Nós colocamos diante do Teu altar, ó Deus, a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, o nosso casamento, os nossos filhos. Colocamos, ó Deus, diante do Teu altar o nosso trabalho, o nosso ministério, a nossa vida, Senhor. Tudo, ó Deus, nós colocamos diante do Teu altar nesse momento. Oh, Senhor, usa-nos, ó Deus, nessa noite, pela fé, para que a gente possa, Senhor, receber bênçãos dos céus, tomar posse das bênçãos, reter as promessas, Senhor, receber curas, em nome de Jesus, viver, ó Deus, viver, ó Pai, em nome de Jesus, em virtude e não em derrotas, viver, ó Pai, alegrias e vitórias. Cura-nos nessa noite, libera, Senhor, milagres nesse lugar, opera com sinais e prodígios em nossas vidas. Nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos no Teu poder, e declaramos que tudo, Senhor, tudo nós confiamos a Ti nesse momento, tudo nós confiamos a Ti nessa noite, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando tudo perante o Senhor e todo, aleluia, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia, aleluia. Louvado é o Teu nome, Senhor. Louvado é o Teu nome, ó Deus. Louvado é o Teu nome. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida.